A partir de agora, na Cultural FM, programa Vozes da Educação. Apresentação Mariela Faller. Cultural. Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Educação. Por aqui eu, Mariela Faller, e vocês, queridos e queridas ouvintes e internautas. Sabem de uma coisa? Me encanta apresentar esse programa que nasceu para ser uma ponte, um espaço de trocas de histórias, experiências e ideias, onde a gente constrói novos caminhos para o aprendizado. E a gente embarca em uma jornada que conecta e transforma. Não importa se você é do tipo que vai correndo, com passos tranquilos, ou prefere aproveitar cada pedacinho do trajeto. O que importa mesmo é que estamos lado a lado nessa caminhada, dividindo esse momento. E olha, nosso objetivo não é dar respostas prontas, viu? A ideia aqui é ser aquele terreno fértil, onde a gente planta reflexões e colhe diálogos. Um lugar para germinar novas ideias, criar possibilidades e transformar o dia a dia da educação, com muita criatividade e propósito. Então, vamos juntos? Gente linda, como vocês estão? Depois de um tempinho afastada, estou de volta com o coração transbordando de alegria. Hoje, o programa está recheado de conteúdo top. E vamos falar sobre um tema essencial, que é a comunicação não violenta. Mas antes, só um lembrete rápido. Esse episódio vai rolar de novo amanhã, às 17 horas, na nossa rádio. E se você quiser ouvir depois, tá tudo lá no nosso site também, culturalfm875.com. Também dá para acompanhar pelo app. É só baixar e pronto. E não esquece de seguir a gente no Facebook. É Rádio Cultural FM 87.5 Torres, tracinho RS. Tudo letra minúscula. Agora, bora começar essa festa? Cultural, parceira de todas as artes. A comunicação não violenta, criada pelo psicólogo Marshall Rosenberg, traz um jeito de se comunicar que faz toda a diferença em nossa vida. A ideia principal é usar a empatia, a escuta ativa e a compreensão para criar relações mais saudáveis. No ambiente escolar, os desafios de convivência são enormes. Aplicar a comunicação não violenta pode transformar a maneira como professores, estudantes e toda a comunidade interagem. Para isso, Rosenberg nos apresenta 4 pilares super importantes: observação, sentimento, necessidade e pedido. O primeiro pilar é a observação sem julgamentos. Sabe quando a gente tira conclusões precipitadas e já começa a fazer confusão? Pois é, esse é um grande erro. A ideia aqui é aprender a olhar os fatos sem distorcer ou interpretar do nosso jeito. No dia a dia da escola, isso ajuda muito a evitar conclusões precipitadas e conflitos desnecessários. O segundo pilar é a expressão de sentimentos. Já reparou que, às vezes, a gente reage com raiva ou impaciência porque não sabe dizer o que está sentindo de verdade? Pois bem, na comunicação não violenta, de acordo com Rosenberg, a gente aprende a nomear as emoções e compartilhar o que realmente está rolando dentro da gente.
Isso faz com que a comunicação fique muito mais clara e sincera. O terceiro pilar fala sobre identificar necessidades. Todo comportamento tem uma motivação por trás, certo? Quando um aluno, uma criança, está desmotivado, desmotivada, ou se comporta de maneira inadequada, pode ser porque alguma coisa, alguma necessidade dele não está sendo atendida. Então, antes de julgar ou punir, a comunicação não violenta propõe que a gente tente entender o que está por trás dessas atitudes. E o quarto pilar é a formulação de pedidos claros e realizáveis. Quer um exemplo? Ao invés de falar, você nunca me escuta, que tal tentar? Eu preciso que você me ouça até o final antes de responder, ok? Pedir algo de forma respeitosa e objetiva faz toda a diferença. Para ilustrar um pouco essa ideia de enxergar diferentes pontos de vista, tem uma história que eu quero compartilhar com vocês, que é de pessoas que são cegas e um elefante. Várias pessoas que não tinham a visão à disposição delas tocam partes diferentes do elefante e tentam descrevê-lo. Um diz que o elefante parece uma mangueira, porque só toca a tromba dele. Outro fala que é um tronco de árvore, porque toca a pata dele. E um outro ainda acha que é um espanador, porque toca no rabo do elefante. Aquele que toca na barriga do elefante diz que ele é uma almofada, um colchão bem fofinho. Cada um vê só um pedacinho do todo dessa realidade que é o elefante. Assim é na comunicação. Quanto mais a gente escuta o outro, mais completa fica a nossa visão do todo. Isso nos leva a um ponto fundamental. Compreender diferentes perspectivas não significa invalidar a nossa, mas expandi-la. Cada pessoa enxerga a realidade de um ângulo único, baseado em suas experiências e vivências. O outro nos permite acessar uma parte do mundo que, sozinhos, talvez a gente nunca enxergaria. Quando ouvimos com atenção e buscamos entender, ampliamos nossa visão, fortalecendo nossas relações e tornando a convivência muito mais rica. Muitas vezes a gente acha que o ponto de vista do outro se opõe ao nosso e por isso o vemos como uma ameaça. Mas será que estamos apenas olhando de um lugar limitado? Né? Será que se nos permitirmos subir, vamos pensar numa escadinha, um degrau a mais nessa compreensão, a gente não conseguiria enxergar além do nosso próprio olhar e perceber que diferentes perspectivas não são necessariamente opostas, mas complementares? Esse é o verdadeiro crescimento, ser capaz de ampliar nossa visão e entender que a realidade é muito mais complexa do que a nossa percepção individual permite enxergar. E falando em escuta, vamos falar um pouquinho da escuta ativa. Não basta só ouvir, tem que prestar atenção de verdade. A escuta ativa exige paciência, interesse genuíno e a habilidade de captar os sentimentos por trás das palavras. Muitas vezes a gente escuta só para responder e já logo retrucar. Mas será que realmente estamos entendendo o outro? Reformular o que ouvimos, demonstrar empatia e evitar julgamento são práticas indispensáveis no ambiente escolar, né? No ambiente escolar, por exemplo, quando um professor escuta ativamente seus estudantes, cria-se um espaço mais seguro para troca de ideias e sentimentos. Quando ele consegue se comunicar de forma que também aproxima um estudante do outro na hora de resolver um desentendimento. Então, poder expressar. Então, minha gente, a comunicação não violenta pode ser um baita caminho para alterar, para relações mais saudáveis,
seja na escola, que é o nosso foco aqui do programa, mas pensando também na questão do trabalho e também em casa. Se a gente trocar julgamentos por empatia, exigências por pedidos respeitosos e aprender a escutar de verdade, o mundo fica um lugar bem melhor, não é mesmo? Agora, me conta, o que você achou desse primeiro momento do nosso bate-papo? Tem alguma experiência envolvendo a comunicação não violenta para compartilhar? Manda uma mensagem no nosso WhatsApp, 51 99662 0405, no Instagram, @culturalfm, ou comenta aí no nosso canal do YouTube. E não esquece de dizer de onde você está falando, viu? Sua participação deixa tudo ainda mais especial, certo? Agora, Cultural, parceira música. de todas as artes. Cultural, parceira de todas as artes. Agora nós vamos nos debruçar sobre o segundo momento do nosso programa de hoje, que envolve jogos pedagógicos que estimulam a produção textual. Eu trouxe para a gente hoje aqui duas opções, assim, né? Mas tem muitas no mercado para a gente poder estar pensando. Inclusive, é uma forma, né? A produção textual é uma forma de a gente estar trabalhando o desenvolvimento das crianças, né? Esse momento, esse espaço de fala e de escuta ativa, né? Tem muita gente que ainda se enrola um pouquinho na hora de organizar as ideias, né? Montar uma história ou até soltar a criatividade. E é aí que entram os jogos pedagógicos, né? Como esses dois que eu vou mostrar para vocês, que são uma mão na roda para deixar o processo de escrever mais divertido e animado. Então, hoje, como eu já disse, eu trouxe dois joguinhos. Eles estão aqui. Agora acho que está aparecendo para vocês também. Olha, é a Fantástica Fábrica de Histórias para Crianças e o Gerador de Histórias Divertidas. Ambos são do Paulo Tadeu. Esses jogos ajudam os estudantes e as crianças também, porque pode ser tanto uma história escrita quanto uma história oral, né? Eles ajudam os estudantes e as crianças a criarem suas histórias de um jeito bem espontâneo, sem medo de errar. Fantástica Fábrica de Histórias, ela é demais. Ela vem, essa caixinha vem com 40 cartões que começam uma história e a criança tem que continuar conforme a imaginação dela. Isso ajuda, então, a desenvolver a criatividade, a autonomia e até a lógica de como as ideias se conectam. Então, o professor, a professora pode solicitar, né, que a criança tire uma cartinha desse montinho de cartas. Vou pegar a primeira que está aqui para nós, tá? Para ver. Ela diz assim: Leonardo chegou no banheiro para fazer xixi e viu que tinha um peixinho azul dentro do vaso sanitário. E agora? Ele pensou. Aí, a partir desse começo, dessa primeira pauta, né, dessa primeira escrita, o professor pode conversar com a criança, né? Ela oralmente primeiro explora todas as ideias que ela tem e depois pode chegar ao ponto de chegar à escrita, né? Fazer a escrita no caderno, numa folhinha para entregar. Também é possível que a gente se reúna e o professor não faça individualmente, faça em pequenos grupos, né? Agora eu vou ler outra cartinha também aqui, ó, para vocês terem mais uma ideia. Era uma vez dois cachorrinhos muito amigos. Um dia eles estavam passeando juntos, quando um deles falou: Posso te contar um segredo? E aí, que segredo é esse, né? Na cartinha anterior aqui, o que que aconteceu? O que o Leonardo fez com esse peixinho azul dentro do vaso sanitário dele, né? Que essas duas, muito bacanas. Vou ler mais uma.
Ah, essa é um pouquinho maior. Aí daí tem sobre animais, sobre rotinas do dia a dia. Aqui, ó, envolve um familiar. Minha tia é muito engraçada. Ela inventou o dia do contrário. Quando eu falava que não estava com fome, significava que eu queria comer. Se eu falasse que estava triste, é porque estava muito contente. Agora eu mesmo vou inventar uns dias diferentes como esse. Então, que dias a criança pode estar inventando, né? Ele se inspirado no dia do contrário que a tia dele sugeriu, ele pode criar outros dias, né? O dia da mentira, que é uma coisa que as crianças gostam também de brincar, né? O dia de só falar palavras que comecem com a letra tal. Eu não sei, a criatividade, a imaginação podem surgir dentro da turma, né? Porque cada criança pode, antes de explorar a cartinha, fazer a leitura oral e compartilhar com todos os que estão presentes na sala de aula. E aí um vai ajudando o outro a compartilhar, né? De repente até dá, porque já aconteceu comigo no uso dessas cartinhas, de uma criança, um estudante, querer trocar de cartinha. Ah, eu gostei mais da cartinha, da tua cartinha, né, do amigo e tal. Aí eles vêm e se juntos topam e trocam a cartinha entre eles, ou se juntam para fazer uma dupla e produzir esse texto, né? Eu vou ler mais uma para vocês, tá? Porque eu gosto muito desse jogo aqui. Júlio era um menino esperto e queria ser um cientista famoso, mas ele resolveu começar suas experiências bem cedo. Pegou uma meia fedida e fez algo que ninguém tinha pensado. E aí, o que o Júlio fez com essa meia fedida, né? Vou ler mais um. Cada pessoa tem um recorde. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que é recordista em espirro. Uma vez ela espirrou 30 vezes seguidas. Agora eu vou contar o meu recorde. E assim vai, né, pessoal? São 40 cartinhas, pode ser explorado mais de uma vez na aula, né? Que pode ser trocadas as cartinhas entre eles e tudo mais os estudantes, né? Agora eu vou mostrar para vocês o gerador de histórias divertidas. Ele também é um arraso, porque ele nos proporciona a possibilidade de criar muitas histórias diferentes, né? Misturando personagens, cenários e situações malucas. É uma verdadeira festa de improvisação. Ainda ajudar as crianças, né, a explorar diferentes tipos de texto e ampliar o repertório literário. Esse já é organizado assim, ó. As cartinhas, elas são divididas por temática. Ó, aqui tem um conjunto de cartinhas que identifica o lugar em que essa narrativa, essa história vai acontecer. Outra parte que demonstra o complemento da história, eu já vou mostrar para vocês quais são as possibilidades de complemento. Tem também o personagem, traz informações sobre o personagem. Misturei as cartinhas aqui. Personagem. E em que ação esse personagem está envolvido? Qual vai ser o acontecimento, né, dessa história? Vamos fazer uma experiência? Vamos pegar primeiro para a gente organizar melhor. Personagem, lugar, ação e complemento, para organizar melhor o pensamento no começo. Personagem, vamos ver quem que eu sorteei para ser o personagem. Um astronauta. Em que lugar esse astronauta está? Vamos ver. Ele está no cinema. O que ele está fazendo? Vamos ver. Ah, ele escutou uma campainha. Aqui pode ser o toque do celular, então, né? Já que no cinema talvez não tenha campainha, ou que seja a campainha de emergência, né? Também pode ser o toque de emergência. E o complemento é chá para dois. Bom, pensando nisso aqui, na combinação dessas 4 cartinhas, o que a gente pode estar criando de história, né? O astronauta, ele estava no cinema, ele escutou uma campainha e tem que colocar aí nesse enredo o chá para dois.
Então, aqui também pode ser feito individualmente, em dupla. A sugestão é, como eu fazia também sempre com as crianças, de estar explorando isso junto de todos, porque todo mundo fica na expectativa para saber qual personagem tu tirou. Vamos tirar uma outra sequência, vamos supor, um estudante tirou essa, vamos ver o que o outro vai tirar. Eles ficam na expectativa, o que será que saiu para o meu amigo e tal. Ó, personagem. 2, eu vou pegar um outro, que esse aqui tá meio difícil. 3 índiozinhos. Onde que eles estão? Numa mansão mal assombrada. Ih, que contraditório, porque a criança às vezes imagina o indígena na floresta, mas aí entra também questões a gente trabalhar, como está dentro do currículo, né, da BNCC, a questão dos povos indígenas, né, e tudo mais, de explorar isso. O que eles estão fazendo? Eles estão numa casa mal assombrada, mas a ação é entrar em um museu. Em algum momento eles vão ter que dar história, no decorrer da história, entrar em um museu. E o complemento da história? Eles estão com passagens trocadas. Dá para fazer atualizações, né? Como eu disse para vocês aqui antes, escutar a campainha. Daqui a pouco vai ser que escutou o toque do celular ou a emergência, né? Que houve algum fato no cinema que precisou sair. Aqui, passagens trocadas, pode ser outra coisa, pode ser mensagens trocadas ou identidades trocadas, dá para fazer umas adaptações, né? Isso aqui não é engessado, isso aqui é só um caminho. E também já aconteceu de eu combinar com as crianças que a gente não tiraria o complemento, ou então não envolveria o lugar, né? Mas e sim só o personagem, a ação e o complemento. Então dá para fazer de diversas formas, né? Outro exemplo de personagem, o padeiro, onde que eles vão fazer só pegando lugar, personagem e ação. Uma escada com muitos e muitos degraus. O padeiro está numa escada com muitos e muitos degraus. E ele tem que comer algo que não vai fazer bem. Ele acabou comendo algo que não fez bem. Essa é a ação que aconteceu. Eu vou tirar do complemento para vocês terem uma noção do conteúdo das cartinhas, né? Aqui, passagens trocadas, foi. Esse aqui também. Uma planta ressecada. Ele encontrou uma flor ressecada. Então, a gente pode estar pensando em diferentes formas de juntar essas informações para criar os textos com as crianças. Jogos pedagógicos envolvendo a produção textual, né? Como eu já disse, a gente pode fazer individualmente, em duplas, em trios, no grupo, ou pode ser a turma toda envolvida em elaborar uma história juntos, né? Sobre o Eu, Armilson e Todas as Cartas. A turminha toda elabora uma história juntos, né? Então dá para a gente pensar diferentes formas para fazer com que isso seja divertido, né? Além de sortear as cartinhas, tem essa questão da surpresa, né? Do sorteio das cartinhas. Tem também o que vai aparecer ali, né? Quais são as informações. Também é legal deixar, antes de fazer o jogo, as crianças explorarem as cartinhas, né? Para elas já mais ou menos também conhecerem um pouquinho do que se trata esse material. É outra possibilidade, né? Então, gente, resumindo, né? Os jogos, a fantástica fábrica de histórias para as crianças e gerador de histórias divertidas, eles são ferramentas super eficazes para estimular a criatividade e a escrita de forma divertida e envolvente. Se usados na sala de aula, eles ajudam a formar, né, escritores mais seguros e criativos, deixando a aprendizagem mais divertida e motivadora. Claro que não é a única estratégia, mas a gente que está diariamente em sala de aula e que sabe da importância da produção textual, para o desenvolvimento da criança e até mesmo para a constituição da sua identidade, né? Como a gente já vinha falando nos programas anteriores, isso é mais uma possibilidade para variar esse processo. Então, é jogo que a gente quer, não é? Aqui agora tem 2 recadinhos para dar, né? A Adriana e o netinho dela, o Enzo Gabriel,
eles estão acompanhando e estão dizendo que adoraram a forma de produzir as historinhas, que acharam essa proposta bem esclarecedora. E a Maria de Fátima falou que adorou essa nova didática. Fátima, nós temos que combinar, vou falar com a tua filha, tu tá vendo que a minha voz está tudo assim por aqui ainda, né? Mas eu quero falar com ela para a gente fazer um programa bem lindo, tá? Cultural, parceira de todas as artes. E agora chegamos na parte que é a hora da história do nosso programa. Como eu já estava falando antes ali na produção do texto, quanto à literatura, o texto, né? No caso aqui, não era um texto literário dos jogos, mas ele ajuda a constituir a nossa identidade, né? Agora, falando especificamente dos textos literários, como eu já tenho trazido muitas vezes aqui nos nossos bate-papos, né? E principalmente a literatura infantil, a gente tem que pensar que eles não são só diversão, né? Mas que eles também ajudam as crianças a se conhecerem melhor e a entender o mundo ao redor. E olha, nada melhor do que uma boa história, né, para despertar a imaginação, certo? Hoje eu quero trazer para vocês aqui para o nosso bate-papo duas narrativas que eu amo de paixão, que é A Vaca que Botou um Ovo, de Andy Cutbill, e O Monstro Monstruoso da Caverna Cavernosa, da Rosanna Hills. São dessas histórias, né, que prendem a atenção, que fazem a gente rir e que, de quebra, ainda trazem reflexões super importantes. Quer ver só? Eu não vou contar hoje todas as duas histórias, porque a vaca que botou um ovo até eu posso continuar um pouquinho mais para frente. Mas o Monstro Monstruoso da Caverna Cavernosa, ele tem uma narrativa um pouco mais extensa. A gente pode contar para as crianças de educação infantil, primeiro, segundo ano, em forma de uma novelinha. Conta assim, faz capítulos, entendeu? Narra hoje um pedaço da história, amanhã conta mais um pouquinho, e assim tu pode contar para eles. Para os maiorzinhos, que são do terceiro, quarto, quinto ano, já dá para, numa hora do conto, né, contar a história toda, porque eles já têm um outro tempo, né, de absorção do conteúdo. Já é mais possível, né, de fazer isso com qualidade, com eficiência, né? Então, eu vou contar para vocês primeiro agora vou falar para vocês sobre a vaca que botou um ovo. Vocês vão entender o poder da autoconfiança nessa história. Olha, imagina só, essa aqui, a imagem, essa vaquinha aqui é a vaca mimosa. Uma vaquinha que se acha assim, que estava no momento, né? Se achando sem graça, sem talentos especiais, e de repente, bum, ela bota um ovo. Pois é, parece loucura, mas essa história fala sobre algo muito real, a importância de acreditar em si mesmo e valorizar o que a gente tem de único. Sabe que agora eu me lembrei, falando aqui para vocês, que quem me indicou esse livro foi uma pessoa muito, muito querida e que a gente perdeu na semana passada, a Prof. Tânia. Foi a Tânia que me indicou esse livro. Ela contou para os estudantes, para as crianças da educação infantil, para quem ela dava aula naquela época. E eu me encantei pela história, comprei para mim também. Então, a todos, Cacá, Afonso, Igor, familiares da Tânia, todo o meu beijo, meu carinho, minha admiração por essa pessoa maravilhosa que foi a Tânia, uma fonte de inspiração. E agora nem sei, não estava no meu script isso, mas por acaso eu me lembrei agora disso, que foi a Tânia que me apresentou essa história. Então vamos lá, gente, vamos dar uma espiadinha na narrativa da vaca que botou um ovo. Ó, a vaca mimosa estava deprimida, muito triste mesmo. Que foi, Mimi? O que você tem? Cacarejavam as galinhas. Eu não vou conseguir cacarejar, acho que eu tô com a voz tudo assim. Aqui é a Mimi, toda triste, as galinhas vindo.
É que eu não tenho nada de especial, disse Mimosa. Não sei andar de bicicleta, plantar bananeira, como as outras vacas. Eu me sinto tão comum. Ó, aqui as outras vacas, ó, andando de bicicleta, plantando bananeira, sendo estripulias, Mila. Aqui, ó, uma bem grandona na bicicleta. Aqui a Mimi, toda triste. Naquela noite, as galinhas arquitetaram um plano muito esperto. Cococó, 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 cococó. Elas cochicharam. Na manhã seguinte, havia uma agitação bem danada no curral. Eu botei um ovo! Mimosa deu um grito estridente. Olha dela aqui. Ótimo. Ela botou um ovo. Olha o ovo que fofo, branco com pintinhas pretas. Todas as outras vacas ficaram sem fala. Nenhuma delas tinha jamais botado um ovo. Pensa, elas plantavam bananeira de bicicleta, mas nunca tinham botado um ovo. A mulher do fazendeiro ligou para o jornal da cidade, porque até ele veio correndo e disse: por Deus do céu, a Mimosa botou um ovo. Olha, ele não acreditava. Ligou para o jornal. Veio gente de lá e de cá, e todos diziam: temos muito orgulho da Mimosa, anunciou o fazendeiro, né, para a multidão. Aqui, ó, fotos e mais fotos. Olha a carinha da Mimosa, que fofa. Que amor a Mimosa. E o fazendeiro também, parceiro. Agora a Mimosa se sentia muito mais especial. E as galinhas ficaram satisfeitíssimas. Olha que amor, elas passeando com a Mimosa e o ovinho num carrinho de mão com umas palhinhas. Que amor. Mas as outras vacas, pensem, as outras vacas nem tanto, né? Agora ninguém acha nada demais a gente andar de bicicleta e plantar bananeira. Estava ela lendo o jornal, todas elas com um jornalzinho na mão. Tem alguma coisa esquisita acontecendo. Começaram, olha a comunicação não violenta, né? Vacas não botam ovo. As galinhas é que botam ovo. Indignadas as quatro aqui, lendo o jornal e expressando seus sentimentos. Nós não acreditamos que foi você quem botou o ovo, as vacas disseram para a Mimosa. Achamos que essas galinhas é que armaram tudo isso. Mimosa ficou chocada. Ah, é? Então provem, responderam as galinhas. Pediram para que as outras vacas tomassem uma atitude, já que elas estavam acusando, né? Mimosa protegendo o ovinho dela. Então, todo mundo resolveu esperar. Dia após dia, as vacas espiavam, enquanto Mimosa ficava sentada em cima do ovo para ele ficar quentinho, mas nada acontecia. Olha ela aqui, a vaca vem espiar. A outra aqui, fazendo tricôzinho, lendo um livro, levantou, olhou, nada aconteceu, deitou cansada, levantou de novo, e aqui deitada, entediada, todo mundo olhando. Que coisa séria. Até que, uma manhã, de repente, ouviu-se um barulhinho. Tap, tap, tap. Vai nascer! Gritou uma das vacas. Quando Mimosa se levantou, olha o povo aqui dando pulinho. O ovo rachou, abriu-se e dele saltou uma bolinha marrom e cheia de penas. Ai, ai. Não falei, disse uma das vacas, balançando a cabeça. Uma galinha. Então a criaturinha olhou para a Mimosa e... Ali ela, ó, que fofa.
Mu! Ela gritou bem alto. Ai, que amor! Mimosa sorriu e abraçou seu bebê bem forte. Uma vaca, ela disse baixinho e deu à sua filhinha o nome de Daisy. Daisy, Daisy. Gente, tem a continuidade dessa história, que é a primeira semana na escola das vacas, ou o primeiro dia na escola das vacas, que a Daisy vai para a escola. É muito boa, é fantástica também. E o Monstro Monstruoso, eu não vou ler ele todo, como eu prometi para vocês, não vou ler, tá? Mas espera, deixa eu só concluir aqui. Na escola, a gente pode trabalhar esse livro aqui, essa narrativa, esse texto literário, de várias formas. Fazer as crianças falarem sobre suas qualidades e talentos, para mostrar que todo mundo tem algo especial. Inventar histórias malucas, tipo um elefante que voa, uma tartaruga que corre igual um guepardo, não sei, dá para pensar mil coisas, né? Conversar sobre fofocas e julgamentos, por que às vezes a gente acredita em coisas sem nem saber, né, se é verdade, se não é. Aí vem a questão da comunicação não violenta para a gente poder explorar. Já no Monstro Monstruoso da Caverna Cavernosa, eu vou ler só o começo para vocês, que é muito divertido. No Monstro Monstruoso da Caverna Cavernosa, é a história sobre um monstro que vive escondido numa caverna, sem saber muito bem quem ele é ou como que os outros o enxergam. Ele não tem essa preocupação, ele vive lá, por lá mesmo, né? Já viu essa história antes, né? De alguém que se recusa, né? Fica lá recluso num lugar, né? Pois é. Muita gente sente medo, né? Do monstro, de não ser, ou, né? Muita gente sente medo do monstro, ou então o monstro, né? Como no sentimento dele aqui, ou muitas pessoas como nós, a gente pode sentir medo de não ser aceito, de não saber direito quem é. E esse livro trata disso de um jeito muito incrível, muito especial. Então, eu vou ler para você só o comecinho dessa história. Tá? No alto de uma montanha montanhosa, bem no fundo de uma caverna cavernosa, morava o monstro monstruoso. Ele era um monstro dos legítimos. Olha só. Tinha 2 narizes, 4 braços, 6 orelhas, 219 dentes. E era simpático. Além de tudo, ele era louco por sorvete. Quem não, né? Costumava dizer que a melhor hora do dia era a hora em que o sorveteiro passava. Por isso, cada vez que ouvia passos na estrada que subia a montanha montanhosa, o monstro corria para fora da caverna, balançando suas 6 orelhas. Oba, lá vem o sorveteiro! Às vezes ele ficava decepcionado, como no dia em que, ao sair da caverna, já sentindo o gostinho do picolé de chocolate na boca, e em vez de encontrar o sorveteiro, ele encontrou só o carteiro. O pobre homem estava cansado por ter subido a montanha a pé, carregando sua pesada sacola de cartas nas costas. Bom dia, amigo, bufou o carteiro. É por aqui a caverna cavernosa do monstro monstruoso? Tem uma carta para ele. O monstro sorriu com todos os seus 219 dentes e disse: uma carta seria da mamãe monstra? Eu sou o monstro monstruoso e esta é a minha caverna. Pode me entregar a carta. Mas o carteiro não parecia convencido. Como vou saber se você é mesmo o que diz quem fala que é? Não vejo nenhuma placa de rua ou número de casa. Preciso de provas comprovadas. Você tem certidão de nascimento? Cédula de identidade? Carteirinha de monstro? O monstro piscou. Não tenho nada disso, não, mas tenho coisa melhor. E, abrindo sua enorme boca, soltou um berro de monstro assustador. Bom, e aí, agora eu vou ter que encerrar por aqui, mas eu vou ler mais essa página, né? Quando
fechou a boca, não encontrou o carteiro. Ué, onde ele foi? O homem já estava longe, descendo a montanha montanhosa o mais depressa que podia. Não queria nada com monstros, especialmente de boca aberta, mas havia deixado a carta caída no chão. O monstro, então, abriu o envelope e leu a mensagem. Prezado senhor monstro, ficamos sabendo que o senhor não tem devorado nenhuma princesa, como é a obrigação de todos os monstros. Por isso, pedimos que devore uma logo, para cumprir nosso regulamento. Sugiro, peraí, vou ler de novo. Por isso, pedimos que devore uma logo para cumprir nosso regulamento. Senão, teremos de expulsá-lo da associação. Atenciosamente, Associação Associada dos Monstros Monstruosos. O monstro torceu os seus 2 narizes e cruzou os seus 4 braços. Ora, bolas, devorar princesas? Elas têm um gosto horrível. Por que não me deixam tomar sorvete em paz? Bom, e aí ele resolve escrever uma carta de volta lá para o pessoal, né? Ele faz um anúncio, na verdade. Ele faz, eu vou ler mais um pedaço, pode, Gilmar? Monstro monstruoso não queria ser expulso da associação. Toda a sua família monstruosa era sócia. Mamãe monstra não ia gostar nem um pouco se viesse a saber. Ela ficaria sabendo, isso é certo. Os monstros, além de serem bem monstruosos e de gostarem muito de assustar as pessoas, adoram fofoca. Ele ficou muito chateado ao pensar naquilo. Mesmo que concordasse em devorar uma princesa, onde iria arrumar uma? Princesas não nascem em árvores. Só se, com uma risadinha e uma ideia na cabeça, o monstro correu para a caverna procurando lápis e papel. Alguns dias depois, um anúncio muito estranho apareceu nos jornais da cidade mais próxima. Era assim: monstro monstruoso procura princesa para devorar. As interessadas devem comparecer à caverna cavernosa, no alto da montanha montanhosa. Claro que nenhuma princesa foi tonta de responder a esse anúncio, né? Cá entre nós, era justamente isso que o monstro queria. Ninguém poderia dizer que ele não tentou cumprir, né, com tal regulamento. Que culpa tinha ele se não havia nenhuma princesa disponível por perto para que ele devorasse? Então, a associação teria de deixá-lo em paz e ele continuaria feliz em sua vida, né, na sua caverna, tomando seus sorvetes. Só que não. E aí, então, agora eu vou encerrar a história, para parar por aqui. Se vocês quiserem, podem escrever para mim e outro dia eu posso continuar lendo, de repente até eu posso fazer com a história da leitura em capítulos, né, no nosso programa aqui. Semana que vem eu continuo a história do monstro monstruoso, né? Bom, essa narrativa aqui ajuda as crianças, né, a falarem sobre seus medos, a desenharem seus próprios monstros, né? Mostra também, a mostrar que ninguém é só o que os outros dizem, né? Que a nossa identidade vai muito além disso, né? Dá para fazer teatrinho com a turma, ai, é maravilhoso, porque contar histórias com o corpo e com a voz ajuda a se soltar melhor, né? A se expressar melhor também. Então, gente, para finalizar, peraí, Arthur, querido, lindas histórias, sim, conhece várias delas, né? Essas 2 histórias mostram, né, que o livro infantil não é só para passar tempo, ele ajuda a construir identidade, encarar desafios, a entender melhor os sentimentos. Com atividades criativas, os professores podem tornar a leitura uma experiência inesquecível e de quebra deixar, né, a criançada e os estudantes mais confiantes e curiosos. E aí, gostou dessa dica? Então, já separa, né, esses livros e leva para a tua escola, vê se tem na biblioteca por lá, né, para casa, e até para contar, né, para os teus pequenos, né, antes de dormir, além de usar ele na escola, dá para usar ele em casa, né, porque cada história é uma nova aventura e, quem sabe, uma nova descoberta sobre a gente mesmo, né?
E assim, pessoal, chegamos ao fim de mais um programa, que para mim foi incrível, porque eu amo estar aqui falando com vocês sobre assuntos tão importantes para o aprendizado das crianças e também para o nosso fazer docente, né? Eu espero que o conteúdo de hoje tenha tocado o coração de vocês e, claro, né, ajudado a refletir sobre temas tão importantes como a comunicação não violenta, a criatividade na produção textual e também o poder da literatura na formação da identidade. A comunicação não violenta é um verdadeiro caminho para transformar as nossas relações, seja na escola, em casa, no trabalho. Lembrem-se dos 4 pilares que aprendemos, que conversamos, né? Observação, sentimento, necessidade, pedido. Com empatia e escutativa, a gente pode fazer do nosso mundo um lugar mais respeitoso e harmonioso. E que tal usar os jogos que nós falamos aqui, como a Fantástica Fábrica de Histórias e o Gerador de Histórias Divertidas, para estimular a criatividade dos pequenos na hora de escrever? É diversão garantia, tem muita aprendizagem. E, para finalizar, o poder das histórias, né? A Vaca que Botou um Ovo, o Monstro Monstruoso da Caverna Cavernosa, nos ensinam lições valiosas sobre autoconfiança e a importância de nos conhecermos e aceitarmos como somos. Então, aproveita, revisita os conteúdos de hoje no site culturalfm875.com, siga-nos no Facebook, né, Cultural FM, Rádio Cultural FM 875.com. Opa, bananei, peraí. Rádio Cultural FM 87.5, Torres, _RS, fechei os olhos para lembrar que eu visualizei ele ali, tudo minúsculo. Compartilhe as suas experiências com a gente pelas redes sociais ou no WhatsApp. E fiquem ligados, né? Porque amanhã, às 17 horas, tem reprise do programa. Gilmar, gratidão pela direção técnica. Seu Eduardo, valeu pela direção de produção. E gente linda, querida, amada, muito obrigada pela companhia. Até o próximo programa. E não esqueçam, a comunicação transforma, a leitura encanta e a imaginação liberta. Beijos de luz. Você acabou de assistir na Cultural FM o programa Vozes da Educação. Apresentação Mariela Faller. Cultural.